Fala galera, voltei! Finalmente vamos iniciar uma nova saga, uma nova história no mundo de Toaru, um novo arco. Será um arco pequeno, afinal o volume 7 tá mais pra uma divisão de arcos grandes, já que o último arco, o do Festival Itiranã, foi um arco incrível, mas foi um arco grande. Foda pra caramba, por sinal. Aí tivemos essa pausa, acho que foi mais pro autor se recuperar, sei lá, talvez. Ou então ele só não quisesse colocar outro arco gigante logo em seguida. Mas tem esse volume aqui, que é mais uma divisãozinha, pra ir no volume 8 já iniciarmos outro arco gigante. Foda pra caramba, um dos melhores, que seria finalmente o arco Optimus. Enquanto não começamos ele, aproveitamos o volume 7, que também é ótimo, onde personagens importantes, que serão importantes até pro restante da obra, vão aparecer e vão ser trabalhados. Então vamos evitar perder mais tempo e aproveitar esse volume que iremos acompanhar agora. O grande festival Itiranã havia acabado, a cidade academia voltou aos eixos normais. As aulas continuaram como já era normal. E os lugares que misteriosamente haviam ficado destruídos durante o festival estavam passando agora por reparos. Começamos a nova história tendo uma vista da grande cidade academia, uma vista ampla de uma cidade gigante, brilhante no meio do dia. Mas agora estávamos vendo um local escuro. Um certo garoto percebeu que havia acordado dentro desse lugar. Ele começou a botar as mãos nos lados e percebeu que aquilo era uma caixa. Ele tentou se mexer um pouco, esticando sua cabeça, mas acabou batendo. O primeiro pensamento do garoto é que ele havia sido enterrado vivo. Aquele garoto era ninguém mais ninguém menos do que Kamijou Touma. Ele havia despertado dentro de uma caixa em um local totalmente desconhecido. Ao menos seu celular ainda estava dentro de seu bolso. Usando o celular para iluminar a caixa, ele começou a investigar e percebeu que aquela caixa era de metal. Bom, pelo menos é menos mórbido do que se fosse um caixão. Mas o que aconteceu? Quem é que rapta alguém e coloca dentro de uma caixa durante o sono? Outra pessoa naquela situação com certeza ficaria desesperada, entraria em choque e não aceitaria a situação. Poderia ficar em pânico ou até ter um ataque claustrofóbico. No entanto, aquele era Kamijou Touma. Situações malucas assim para ele já eram normais. Por isso, mesmo sendo uma situação totalmente nova, ele estava calmo e apenas pensando em uma forma de sair. De repente, o celular em sua mão começa a tocar. Quando ele aproxima o celular para a frente dele, ele olha na tela e percebe que Tsuchi Mikado estava ligando para ele. Mesmo a situação sendo complicada, ele achou melhor atender a ligação. Afinal, Tsuchi Mikado não era alguém que ligaria para ele sem um bom motivo. Ele então atendeu a ligação e começou a conversar. Então, o que você quer? Então, Caminhar, temos problemas. Ah, não, eu não esperava por essa, nossa. Hoje tá irritado tão cedo, por que é isso? Tão cedo? Olha pelo celular, já está de tarde, na verdade nem faz sentido. Eu não me lembro de ter ido dormir. Espera, eu fiquei o dia todo dormindo? Tá tarde, mas chega disso, Caminhar. A gente precisa conversar sério. O que foi? Um novo inimigo, um mago, entrou na cidade academia. É claro que o Tsumikado ia saber se isso acontecesse. Tsuchi Mikado, na verdade, mesmo sendo um Esper que frequenta a escola da cidade academia, na verdade é um espião duplo. Assim como ele faz parte da cidade academia, ele também faz parte do lado mágico. E como um espião, ele é especialista em conseguir informação dos dois lados. Mas outro mago invadindo a cidade academia, isso só pode significar... Então, é o grupo de Olérios ou o grupo da Gremlin? Bom, do jeito que você está envolvido com eles, é realmente comum você falar esses nomes. Mas, sem querer desapontar, não é nenhum deles. É um mago diferente. O quê? Pensando bem... Não é pra ficar surpreso, normalmente é normal invadirem vários magos aqui. Não, pensando melhor ainda, isso começou a ficar estranho há pouco tempo atrás. Menos magos começaram a aparecer. Menos magos começaram a aparecer por causa que eles estavam com medo. Como assim? Você pode achar normal, afinal você estava envolvido diretamente com eles. Mas o resto dos magos não tem muita coragem de se envolver quando o grupo de Gremlin está envolvido. Esse lugar era considerado um verdadeiro campo de batalha, ou então um campo de guerra para Gremlin, o grupo de Olérios e a própria cidade academia. Por isso ninguém era doido simplesmente para sair invadindo. E agora é diferente porque, desde o acontecimento com Fraulein Creatune, ambos os lados começaram a parar os ataques.
eles misteriosamente pararam seus movimentos. Muitos acham que aconteceu uma grande batalha aqui e agora todos os lados estão tentando se recuperar. Um campo de guerra após a batalha fica extremamente debilitado e fraco, por isso é o momento perfeito para os inimigos fazerem o ataque. Isso porque as armas mais fortes foram usadas durante a batalha. Esse é o pensamento que eles tiveram e por isso os magos decidiram fazer o ataque agora. Seguindo essa lógica, faz realmente sentido eles começarem o ataque agora. Mas então, o que você sabe sobre o inimigo dessa vez é um mago chamado Umezaki Hyuga, pertencente a um grupo conhecido como Vraidiana. Então são magos muito fortes, mas eles têm técnicas estranhas que são bem úteis para fazer armadilhas ou então coleta de informação. Poderiam ser considerados meus rivais, mas ainda são muito novos nisso. Você se acha um pouco, não é? O que eles querem fazer? Querem realmente atacar diretamente, mesmo que eles não sejam fortes? Não, não é isso. Hã? Então, o que eles vieram coletar informação. No entanto, não é do tipo de coleta de informação que não vai ser gentil como a minha. Gentil existe isso, coleta de informação gentil? Ah, depois que você souber do jeito deles, você vai achar o meu bem gentil. Eles criaram algo conhecido como o Templo do Conhecimento ou Altar do Rei. Não sabemos exatamente como funciona, mas fizemos uma boa investigação e descobrimos que alguns efeitos desse templo ou altar do Rei da Sabedoria é a absorção forçada de informações. Se esse altar começar a ser ativado dentro da cidade academia, eles vão conseguir roubar informações que eles tanto desejam. Informações sobre os Espers, é claro. Não se lembra do último acontecimento na cidade Bagagem? Muitas pessoas querem fazer seus próprios Espers, mas é impossível se você não tiver a informação que apenas a cidade de academia possui. Outro ponto negativo é que quando esse negócio é ativado, não é só informações que eles desejam que saem de dentro da cabeça das pessoas. Às vezes, informações até mesmo de como respirar sai de dentro de uma pessoa e ela simplesmente desaprende isso e morre sufocada. Não, muitas outras coisas podem acabar causando dano cerebral, fazendo com que você entre em um estado vegetativo. Digamos que quando eles ativarem esse templo, muita coisa errada vai acontecer. E para eles simplesmente conseguirem todas as informações que desejam da cidade academia, consegue imaginar o tamanho do campo de raio de efeito que esse altar vai ter? Acha que vai afetar toda a cidade de academia? É possível. Toma, pensou consigo mesmo. Não, não é nem isso. Mesmo que só fosse em um distrito, mesmo que só fosse em uma casa, eu não posso permitir que eles simplesmente façam isso com as pessoas. Então, onde é que esse mago tá? Eu mesmo vou acabar com isso. Sabia que você ia dizer isso, Kamiya. Antes de tudo, tem algo que eu preciso informar. Na verdade, a construção do templo já tá em sua fase final. O quê? Espera, então quanto tempo até a ativação? 2 horas, ou 120 minutos para ser mais exato. O quê? Não vai dar tempo de eu procurar em toda a cidade de academia o mago e ainda conseguir derrotá-lo em apenas 120 minutos. Realmente, não tem como você fazer isso em toda a cidade de academia, esse lugar é gigante. Mas, por sorte, após investigarmos bastante, também conseguimos rastrear o ponto exato onde eles desejam colocar esse altar para que funcione. Então você já sabe mais ou menos aonde ele deve estar, não é? Sim, conseguimos resumir tudo em um distrito, na verdade tudo em uma localização menor do que apenas um distrito. Sabemos que está no distrito 40, ou seja, a área de escolas chiques, mas para ser mais exato, está no Jardim Superior. Espera, o distrito das escolas chiques, o Jardim Superior, mas aquilo não é... Pois é, o local onde ficam as escolas chiques das garotas donzelas. Há 5 ou 6 escolas onde apenas garotas são permitidas e garotas com habilidades incrivelmente poderosas e com notas perfeitas. Algumas como a Tokiodai, por exemplo. Sabemos que o altar está em uma dessas escolas, então tudo que você tem que fazer é investigar nessas 5 escolas e então localizar o templo e destruí-lo com seu Imagine Breaker. É mais fácil falar do que fazer. Tá me dizendo para invadir aquele local? Sabe como as regras funcionam lá? Não é permitido nem sequer a aproximação de um garoto. E você não tá só pedindo para que eu invada o Jardim Superior. Você tá falando para invadir o Jardim Superior, entrar em uma das escolas só de garotas e sair investigando por todas as salas até encontrar o templo e o tal mago que estão lá se escondendo. Outra informação que pode ser útil é que o tal templo tem o formato derivado de uma vela e uma fogueira. Não entendi muito bem o que significa, mas é algo que dê a aparência dessas duas coisas. E o principal é que só está funcionando quando o usuário coloca fogo. Vai fingir que não me ouviu, é?
Tá, eu sei que é complicado. E eu estou totalmente irritado também com essa desigualdade. As garotas poderiam entrar em uma escola só de homem. Por que é tão proibido que os homens entrem em uma escola só de garotas? Seja como for, eu sei que seria muito complicado para você simplesmente conseguir invadir e depois conseguir fazer toda a procura. Iríamos perder muito tempo. Então eu já cuidei disso, não se preocupe. Bom, então era só isso, tchau. Me ligue de novo quando conseguir fazer algum progresso na missão. Eu vou fazer o meu progresso por aqui. E com sorte nos encontramos antes que o caso acabe. Ah, ele desligou o telefone! Maldito desumicado, mas o que ele quis dizer com isso? Droga, não tenho nem tempo para ficar pensando nisso. É melhor achar uma forma de sair daqui até lá logo. De repente ele percebeu algo misterioso. Aquela caixa começou a apresentar um comportamento estranho. Estava saindo faíscas em volta dela e ela começou a vibrar. E então a caixa toda começou a se abrir. A caixa estava em cima de um carrinho que levava cargas, muito parecido com os carrinhos que levavam bagagens no aeroporto. Aquilo por si só era algo a se pensar, mas Toma não tinha tempo para pensar nisso porque ele olhou em volta e logo percebeu. Aquele local onde ele estava poderia ser descrito como um local muito bonito. Além disso, o ar em volta cheirava uma fragrância delicada. Era um tanto refinado, como se fosse feito para as pessoas importantes. Além disso, ele olhou em volta e percebeu alguns armários. Não eram o tipo de armário que você coloca livros na escola, ao mesmo tempo que também lembrava um pouco eles. Ele percebeu que aqueles eram um pouco diferentes porque eram do tipo de armário que você encontrava em vestiários. Sim, era armário onde você guardava roupa para fazer a troca durante uma aula e outra. Lógico, olhando em volta, o garoto também não demorou muito para perceber que ele não estava sozinho. Em volta dele havia várias garotas extremamente bonitas, algumas de roupas íntimas, outras parecendo que estavam no meio da troca. Já estava na hora de parar de ficar apenas analisando, a verdade era inegável. Kamijo Toma estava no centro de um vestiário feminino. Ai não! De repente, todas elas percebem ele ao mesmo tempo. Oh não! Todas começaram a falar ao mesmo tempo. Vejam aquele garoto, ele está no meio, o que... E então, quando elas perceberam que em uma das mãos do garoto tinha um celular, a situação ficou mais complicada do que já estava alguns segundos atrás. Toma também não demorou nem um pouco para entender o que estava acontecendo, porque elas estavam olhando com aqueles olhares de assassino. Ele poderia tentar agir meio bobo e falar que existia um motivo para isso, tentar se explicar, mas seu instinto de sobrevivência o avisou que isso não adiantaria de nada. Ele estava apitando para Toma. Fuja o quanto antes, sem pensar duas vezes. Toma salta e começa a correr para a saída do vestiário e ao mesmo tempo todas as garotas começam a utilizar habilidades e tentar atacar ele, apenas reagindo com um único grito: matem o pervertido. Toma começou a pensar, seria muito mais fácil se todas elas simplesmente agissem como as garotinhas, gritando que e então ficassem envergonhadas e tentassem se cobrir, mas não era isso que estava acontecendo. Elas não eram esse tipo de pessoa. Não, era óbvio que elas não eram. Isso porque a primeira reação de todas elas foi atacar com habilidades extremamente letais. Toma continuou a correr enquanto desviava, mas ao mesmo tempo ele escutava claramente em bom som um discurso de ódio das garotas vindo na direção dele. Ele corria e sabia que elas estavam perseguindo. Ele imaginava estratégias que poderia utilizar para conseguir fugir, mas não tinha como fazer nenhuma, afinal ele não fazia ideia de onde estava ainda. Ao menos, ele percebeu que existia outros vestiários. Ele pensou, como são garotas que estão perseguindo ele, se ele entrar dentro do vestiário masculino, ao menos ele vai ter uma chance. Claro, ainda seria estranho um garoto de uma escola totalmente diferente invadindo o vestiário de repente, mas pelo menos eles não irão atacá-lo de forma assassina como elas fizeram. Ele poderia utilizar a janela do vestiário para conseguir fugir, enquanto elas que estavam determinadas a matá-lo não conseguiriam passar pela porta. Dizendo isso para si mesmo, Toma começa a entrar em um vestiário de cada vez. No entanto, a reação era a mesma. Ele entrava, escutava gritos. Elas estavam lá se trocando e tudo que ele podia fazer era sair e tentar a próxima. Depois de entrar nas quatro, ele não teve mais dúvida nenhuma. Seu timicado, você falou que já sabia o que fazer. Você falou que iria dar seu jeito e que eu não iria precisar fazer a invasão. Ah, como eu fui tolo, eu já devia ter imaginado. Você que me colocou naquela caixa e me trouxe pra aqui. Esse aqui não tem vestiário masculino.
Nenhuma das escolas em volta deve ter. Você já me colocou dentro do jardim superior e dentro de um vestiário feminino, não é, seu maldito? Olhando para trás, ele percebeu. O número de garotas que estava indo atrás dele agora era várias vezes maior do que no início. Agora ferrou. Agora eu tô morto. Toma continuou a correr desesperadamente, indo sempre em frente, porque não conhecia nenhuma área daquela escola. Ao menos ele imaginava que em algum momento ele conseguiria achar uma forma de despistá-las, mas toda vez que ele olhava para trás, mais preocupado ele ficava, porque o número aumentava, e para piorar, com esse grande tumulto que ele estava fazendo, ele logo imaginava: ai não, se eu estiver dentro da Tokyo Adai, ou então nas proximidades, e ela escutar isso, e ela vir pra cá, a Biribiri vai me matar! O Toma estava em um grande dilema. Isso porque, se corresse o bicho pega, e se ficar o bicho come. Não importa que ele ficasse, aquelas garotas atrás dele iriam matá-lo. Não importasse que ele continuasse correndo. Uma hora, Misaka Mikoto iria escutar aquele tumulto e vir na direção dele. Quando percebesse que era ele, com certeza ela iria matá-lo. Não, calma. Calma, eu preciso pensar. Deve ter uma forma de escapar dessa. Toma, e então parou os seus passos. Talvez eu consiga convencê-las. Virando para trás, de repente, uma garota passa por ele. Ele rapidamente desvia. Quando percebe, seu corpo agiu antes de sua cabeça. Olhando para trás, ele nota algo que o deixa extremamente apavorado. Não só isso, como olhando para sua própria roupa também. Embora ele tenha desviado, uma parte dela foi cortada. Ele logo entendeu. Aquela garota, olhando para a mão dela, ele notou outra coisa. Aquilo não era uma habilidade especial nem nada do tipo, e sim uma lâmina. É verdade, nesse tipo de escola chique, vocês têm clube de esgrima. Não só ela, como várias outras garotas que estavam perseguindo, estavam com lâminas de esgrima em suas mãos. Então ele invadiu uma sala e foi direto para uma das janelas. No entanto, olhando para baixo, ele percebeu que estava extremamente alto. Finalmente parecia que a sua sorte havia acabado por completo. Não tinha mais para onde correr, ele estava cercado. Eu tenho! Elas começando a entrar pela porta. Logo pararam ele com suas falas. Não adianta falar agora que você tem um motivo, se esse for seu plano. De toda forma, a gente só irá te dar uma chance de se explicar depois que a gente acabar com as nossas frustrações. Afinal, de uma forma ou de outra, você estava dentro dos vestiários. Mas não acha que é um pouco exagerado matar uma pessoa? Ah, não se preocupa, não vamos chegar a tal ponto. Mesmo que a gente chegue pertinho de matar você, nós temos enfermeiros ótimos nessas escolas. Por isso, não precisa se preocupar. Com certeza você não vai morrer. Mas com certeza vai chegar bem perto e desejar isso. Ah, não tá brincando. Ela tá racional e calma demais pra tá brincando. Toma pensou e logo chegou na conclusão. É melhor eu me esborrachar no chão. De repente ele saltou pela janela. Elas começaram a correr atrás dele e olharam pela janela. Olhando pra baixo, ele já não estava mais lá. O quê? O que aconteceu? Será que ele... Não, calma. E se ele pudesse ter alguma habilidade como teleportar, ele não teria feito isso. Ele poderia ter se teleportado na nossa frente. Isso quer dizer que ele apenas saltou bem rápido e pegou algum esconderijo. Vamos descer lá para baixo. Ele não pode ter ido para muito longe. Certo, vamos? Todas elas saíram pela porta e então foram para a camada de baixo. Toma estava seguro. Isso porque, embora ele tenha fingido que tinha saltado para o chão, ele apenas saltou mais um pouco para cima e se segurou um pouco nos telhados e se esticou. Conseguindo se puxar para o lado de cima, ele foi pro telhado da escola. Ah, que droga! Essa foi por pouco! Pelo menos com isso vai demorar um pouco até elas me encontrarem de novo. Eu tenho que resolver isso e dar fora o quanto antes. Não vai dar mais para investigar pelo lado de dentro. Esquece, eu vou sair olhando pelos telhados. Ah, onde é que pode ser que esse altar esteja? Ele começa a pensar em que o Mikado falava enquanto tentava se acalmar. Ele falou que parecia com algo entre uma vela e uma fogueira. De toda forma, vai precisar queimar. Se fosse um local onde desse para ver a fumaça, seria complicado. Ao mesmo tempo, talvez ele não se preocupe com isso, pois no momento em que tacasse fogo, já teria ativado. De toda forma, colocar uma fogueira não daria para ser em algo como uma sala ou um vestiário. Talvez em um lugar aberto como um ginásio.
Toma continuou caminhando, de telhado em telhado, indo em direção até o prédio mais grande. Talvez lá fosse o ginásio, pensou ele. Agora a visão é mudada. Estávamos vendo uma garota de cabelos marrons e roupa da famosa escola de donzelas Tokyo Adai. Aquela era Misaka Mikoto, que estava olhando para fora de sua janela, observando o céu. Acabou que eu fiquei tomando bronca depois que eu cheguei tarde, após a noite do festival. Mas como é que pode? Deveriam ter uma regra onde as garotas pudessem chegar mais tarde no dormitório, se fosse datas especiais como o festival. Complicado. Ela continuou olhando para fora, pensando, quando de repente ela olha para uma pessoa que passou por ela, não perto, mas sim de um telhado para o outro, na frente dela. Ela começou a ficar envergonhada, porque o primeiro pensamento que ela teve foi, deve ser uma alucinação. Mas por que eu estou alucinando com ele? Talvez ela tivesse alucinado com ele por causa de sentimentos pessoais que ela sentia. Ela chegou nessa conclusão por alguns minutos, mas de repente ela começou a pensar, pera, não acho que cheguei ao nível de começar a alucinar com ele sem motivo nenhum. Então ela estica a cabeça para fora e tenta olhar para o local onde ele estava. Será que ele realmente... Ela começa a ficar irritada porque percebe que realmente não era uma alucinação, era aquele garoto. Ela sai para fora e então, utilizando o eletromagnetismo, ela vai pro telhado do prédio na frente da janela dela. E então ela logo pergunta, o que é que você acha que está fazendo aqui onde não é permitido nenhum garoto, hein? Olhando para trás, Toma começa a suar frio. Não, porque o boss final chegou agora. Não! Toma então salta e começa a correr pelos prédios. Não vai mesmo. Usando o eletromagnetismo, Mikoto dessa vez tenta utilizar o cinto daquele garoto para conseguir puxá-lo para trás, como se estivesse puxando uma corda. Mas de repente a corda eletromagnética desaparece. Essa habilidade de novo. Em vez disso, dessa vez ela que se lançou com o eletromagnetismo para chegar mais perto dele, enquanto ele continuava a correr. Volta aqui. Eu não vou voltar mesmo. O que? Já tá admitindo que é culpado, é? Toma olhando para trás, percebeu que ela estava um pouco menos estressada do que ele imaginava. Talvez ela não tivesse escutado aqueles boatos e só estivesse realmente se perguntando por que ele estava ali. Então ele tenta se acalmar e gira para trás. Na verdade, eu tenho um motivo sim. Bom, então eu vou te dar a oportunidade de contar. Ela falava isso, mas faíscas saíam de seu cabelo. Talvez eu consiga a ajuda dela. Se eu conseguir a ajuda dela, vai ser mais fácil. Na verdade, De repente, o grupo de garotas começa a gritar. Lá está ele! Mikoto achou o pervertido! Agora vai pagar por ter ficado dentro dos vestiários femininos! Todas elas começam a correr na direção daquele prédio. Toma começou a suar frio novamente. Então, o meu motivo é que eu vim aqui pra proteger... não vai continuar com isso mesmo, Eu também tenho um motivo pra isso. Eu imagino que você tenha. Um motivo disso é querer espiar o banheiro feminino. Eu realmente tenho um motivo, mas eu já não quero mais ouvir. De repente, ela começa a disparar descargas de eletricidade na direção de Toma. Toma estica o braço direito pra frente e anula, mas ainda assim, aquela grande chuva de faíscas faz com que ele se desequilibre e comece a cair para trás. Vendo que ele começou a cair, Mikoto fica um pouco preocupado e tenta ir para a borda daquele telhado para ver se ele estava bem. Mas então ela escuta. Uma das garotas havia começado a gritar. E então ele começa a tentar se explicar. Na verdade, ela olha para baixo e percebe que ele havia caído em cima de uma garota. Maldito! E então ele começa a disparar mais eletricidade. Droga! E Toma começa a entrar para dentro das salas, tentando se esconder novamente. Ele chega em um corredor e começa a correr. Toma começou a gritar. Eu juro, eu tenho motivos! Mas ninguém queria nem ouvir. Começaram a persegui-lo como se fosse alguém que havia cometido um crime mundial. Isso porque elas não queriam nem sequer escutar suas reclamações ou então suas desculpas. A primeira coisa que elas queriam fazer assim que chegassem perto dele era matá-lo instantaneamente. Toma começou a derrubar lágrimas de seus olhos, correr enquanto chorava, porque entendia muito bem o motivo para elas não acreditarem. Então ele só poderia reclamar com o próprio azar. De repente, enquanto ele ainda continuava sua corrida, uma garota puxa ele para dentro de uma sala. Não, agora acabou! Game over! Mas então, escutando, ele percebe que a garota estava rindo.
Ah, isso sim foi uma boa aventura. As coisas nunca ficam chatas em volta de você, não é? Escutando aquilo, Toma começou a estranhar muito, porque aquela ali não era nem um pouco a emoção que ele esperava de uma garota que capturasse ele. Ele começa a olhar para ela e percebe que aquela garota também utilizava o uniforme de uma das escolas das donzelas daquela região. Não era Tokyo Adai, mesmo assim ele conseguia perceber isso apenas a encarando. Bom, agora você já pode descansar. Pelo jeito, você estava ficando preocupado porque não estava conseguindo descansar e logo elas iam te pegar, não é? Mas não se preocupa, não precisa chegar ao ponto de ficar chorando. Ela fala isso enquanto seca as lágrimas dos olhos de Toma. Ele se espanta um pouco e então se levanta. Na verdade, você me ajudou? Depois que escutei aquela confusão toda, achei necessário enviar alguém para checar a situação. Quem diria que eu iria ver você no meio de um confuso tão grande assim? Bom, mas se algo assim fosse acontecer, só podia ser com você mesmo. Toma fica sem entender. O que ela quer dizer com... de todo jeito, eu quero explicar algo sobre aquilo do vestiário. Na verdade, tem um motivo pra isso. Você quis realizar o sonho dos homens de entrar dentro de um vestiário feminino, não é? Só acho que você deveria ter se esforçado melhor no esconderijo se foi encontrado tão fácil. Ela falava isso e ria mais um pouco, enquanto Toma pensava na cabeça. Nessa situação não tem como eu explicar. Como eu vou dizer pra alguém que eu estava dentro de um vestiário feminino e não foi pra espiar? Quem iria acreditar em uma conversa dessas? Toma começou a olhar pro lado meio deprimido, porque havia percebido que sua situação era a pior possível. Agora já era. A garota, percebendo aquilo, começa a fazer carinho na cabeça de Toma e então fala: tudo bem, não precisa ficar triste. Ela para de dar gargalhadas e começa a encará-lo com um olhar gentil. Pode falar pra mim o que aconteceu? Novamente, Toma começa a encarar ela sem entender aquela situação. Mas o que tá rolando? Mas sabendo que não tinha nada a perder, Toma então tenta explicar a situação para a garota. Na verdade, me colocaram naquele local, lá no vestiário feminino. Eu não tinha entrado por vontade própria, mas agora eu preciso resolver uma situação que está acontecendo aqui dentro. Se eu não fizer algo, a escola vai passar por um perigo enorme e pode até ter vítimas. E por isso eu quero evitar que isso aconteça. Eu quero ajudar todo mundo. Toma falou aquilo, mas sabia que as chances dela acreditar eram extremamente mínimas. Isso porque ele não explicou como misteriosamente alguém colocou ele ali dentro. Nem quem seria a pessoa que iria causar confusão dentro da escola. Nem porque ele tinha que ajudar. Faltando tantas peças importantes na explicação, ele sabia que ninguém acreditaria. Mas a garota volta a fazer carinho na cabeça dele e fala: então, tudo bem, eu vou ajudar você. Mas isso deixa Toma mais em dúvida ainda. O quê? Mas você vai acreditar? Por quê? Porque foi você que me falou isso. Mas como assim? Eu não dei motivo nenhum pra você acreditar em mim. Acreditaria em qualquer um que contasse isso? É claro que não. Mas foi você quem estava me contando, então tudo bem. Já que você está procurando alguma coisa, ter um monte de gente atrás de você vai ser complicado. Então acho melhor a gente deixar o caminho livre. Assim a visão é mudada. Agora estávamos vendo novamente Misaka Mikoto, que estava disparando e na direção de Toma. Com certeza ele veio por aqui. Quando eu pegar ele... Eletricidade saía de seu cabelo, enquanto ela e as outras garotas procuravam por todo lugar. De repente, elas tiveram que parar no meio do corredor. O que aconteceu? Um grupo de garotas estava na frente, dizendo que a passagem estava interditada. As garotas não tiveram opção a não ser parar. Mas por que está interditada? A gente decidiu isso. Elas não podiam fazer nada, porque na frente delas estava outra facção. Na verdade, os jardins superiores, todas as escolas eram divididas em algumas facções. Cada facção tinha seu próprio líder e obedecia apenas às regras de seu líder. Normalmente era comum ver brigas entre essas facções. Algo estranho de se ter em uma escola de donzelas. No entanto, algo comum se considerar que todas essas donzelas eram garotas extremamente poderosas. E na frente delas, nesse momento, interditando o caminho, não era uma facção qualquer que estava impedindo, e sim uma das maiores facções da Tokyo Adai. Uma das mais fortes, ou a mais forte facção de Tokyo Adai, a Clique. Aquela, sem dúvida nenhuma, era uma das facções mais fortes de toda a Tokyo Adai. Isso porque a líder dela era ninguém mais, ninguém menos do que a quinta Esper Level 5 da cidade academia, Shokuhou Mizaki. Ou seja, a ordem deles era como se fosse uma lei. Elas disseram que o caminho estava interditado, e o caminho que elas estavam interditando era basicamente uma escola inteira. Mas como eram elas que estavam falando, ninguém se atreveria a fazer o contrário. Todas elas começaram a voltar, menos Mikoto, que ficou lá parada encarando. Ela ficou olhando para as garotas enquanto elas olharam de volta.
Então, senhorita Reagan, tem ainda algum assunto a resolver? Ela ficou pensando. Será que a Chocohole ajudaria ele? Não, ela não tem motivos para fazer isso. Eles se encontraram daquela vez no Daihazei, mas eu não acho que... Não, estou pensando demais. Ele deve ter ido para outro lado. Mikoto se junta às outras garotas e começa a voltar o caminho para ir perseguir Touma em outra escola. Enquanto isso, agora a visão novamente é mudada. Uma garota carregando um carrinho com algumas plantas estava adentrando a zona interditada, levando aquele carrinho, como se não tivesse acontecendo nada demais em volta. Ai, tem galhos me furando por todo lado. Eu já posso sair? Infelizmente eu acho que não, vai ter que aguentar mais um pouco. Afinal, não dá pra saber se alguma garota ainda ficou por esse lado. Touma tirou a cabeça para fora dos arbustos e então começou a falar. É verdade. Bom, de qualquer forma, isso pelo menos vai ajudar na procura da pessoa também. A garota aproveita a chance para se aproximar do rosto de Touma e falar em seu ouvido. Mas se você tivesse deixado eu continuar com meu plano agora, você estaria no meio de várias garotas da clique. Afinal, se você se escondesse no meio delas enquanto elas te abraçassem bem coladinho, com certeza nenhuma garota iria perceber você. Mas o que você tá dizendo? Touma fica envergonhado e se afasta um pouco. O que? Vai dizer que não seria divertido? Touma começa a encarar ela, totalmente envergonhado. E ela começa a rir de novo. Viu? É muito mais legal quando você está assim, ou então quando você está alegre. Bom, agora temos que achar um item que pareça com uma fogueira ou uma vela, não é? Sim, precisamos achar. Se não impedir o item mágico de ativar, com certeza vai acabar acontecendo uma grande catástrofe por aqui. Eu não faço ideia de onde tá, mas eu sei que deve estar por algum lugar dessa escola. Se for assim, eu acho que tem um lugar perfeito para quem quer que seja que colocou consiga manter o item seguro, longe da vista de todo mundo, no entanto ainda assim perto. O que? Existe um lugar assim? É uma sala onde apenas os membros da Anti-Skill, quando vêm fazer suas visitas, podem ficar. Os professores dificilmente entram e os alunos são proibidos. Se fosse para deixar um item assim, não acha que esse lugar seria perfeito? Agora que você falou, é real. Bom, então só temos que ir para lá. Touma olhou para ela e então pensou. De qualquer forma, se for assim, eu acho que não acha meio estranho você ir para lá também? Se é um local assim, com certeza, se você for pega entrando, vai acontecer alguma coisa grave com você, não é? Pode acabar sendo suspensa ou até expulsa. Pois é. Então por que se arriscar? Além do mais, você escutou eu falando item mágico, não escutou? Você conhece algo sobre magia? Já viu alguma coisa do tipo? Ou então tem familiaridade? Não. Pra mim, magia era só ilusão barata. Então por que está me ajudando? Você não tem motivo nenhum para acreditar em nada do que eu estou falando. Nem mesmo para me ajudar ou se arriscar tanto. Não, eu tenho sim motivos para me arriscar, motivos para acreditar em tudo que você falar e motivos para não deixar você fazer isso sozinho. O que você quer dizer com, para ser mais exata, não importa o que você fale, eu sempre vou acreditar em você, mesmo que o que você me fale seja algo impossível, ou então que todas as outras pessoas do mundo duvidem de você. Escutando aquilo, Touma já não aguenta mais e então decide falar. Eu estava tentando não falar nada, porque nessa situação qualquer ajuda era bem-vinda e você estava me ajudando muito, mas agora eu realmente preciso saber. Afinal, quem é você? Você me conhece? Por que acredita tanto em mim e tem tanta confiança? Ele sai de dentro do carrinho e então começa a encarar ela, esperando uma resposta. Ele fica na frente dela, apenas a encarando, e então ela decide falar. Então, muito bem, fazendo um sinal da paz, colocando na cabeça, piscando com o olho enquanto se apresentava, a garota começa a falar de uma forma engraçada. Meu nome é Chocohole Misaki. Eu sou a quinta Esper level 5 da cidade academia. Eu já me encontrei sim com você uma outra vez. E sobre o motivo de eu querer te ajudar, bom, não vejo problema nenhum em alguém ajudar quem ama. Esper level 5, você disse? Pera aí, você disse que tá ajudando por quê? A outra coisa importante é que esse aqui não é o meu corpo principal. Eu estou usando esse daqui com a minha habilidade. Eu consigo dominar o corpo de outras pessoas. Para ser mais exato, é algo como controle mundial. Não é exatamente só uma pessoa, mas quando eu utilizo essa forma de habilidade... Ah, então, esse não é o seu corpo principal. Por isso antes você falou que tinha enviado alguém... Espera, não! Você disse que tá me ajudando porque... A garota coloca o dedo entre os lábios de Touma e então fala...
De toda forma, acho que a gente não tem muito tempo para discutir isso agora, não é? Não foi você quem disse que temos menos de 120 minutos para resolver essa situação? Faremos assim, no final de tudo, se você ainda tiver alguma dúvida, você só precisa lembrar de mim e vir me perguntar diretamente. Eu prometo que se lembrar de mim, eu respondo qualquer dúvida que você tenha, como se eu fosse esquecer. Os dois entram dentro de uma sala. De qualquer forma, é bem estranho, eu não esperava encontrar com um Esper Level 5 novo hoje. Eu não sei se você já sabe, mas meu nome é Kamijou Toma. Prazer em conhecê-lo. Aquela saudação de como se fosse a primeira vez que eles estivessem se encontrando fez Misaki responder com um sorriso um pouco gentil, mas de certa forma bem triste. Ainda assim, ela olhou para ele com aquele sorriso e falou sim. Toma percebeu a tristeza naquele sorriso, era diferente de todos os outros que ela tinha dado até agora. Ele se sentia um pouco incomodado, pensando que talvez ele tenha dito algo errado. Ele se vira e fica olhando para a parede. Mas se ele tivesse dito alguma coisa que incomodou ela que ajudou ele tanto, ele devia pedir desculpa. Por isso ele voltou a olhar para ela e falou, eu disse alguma coisa... Quando ele volta a olhar para ela, ele percebe, ela estava tirando a roupa. Ele dá um salto para trás e de repente começa a gritar, mas o que você está fazendo? Pra gente conseguir andar por essa escola melhor, é mais fácil se eu estiver utilizando a roupa dessa daqui. Essa daqui é de outra escola diferente, então não vai adiantar. Por sorte, eu já tinha feito uma das cliques, vim entregar essa roupa aqui, então é até bem mais simples. Bem mais simples? Não percebeu que eu tô aqui? Claro que eu percebi. E o que tem? Não tem problema nenhum. Como assim não tem problema? Eu estou vendo! E eu estou dizendo que não tem problema você ver. Mas como? Entendi. Não tem problema porque é o seu corpo. Mas mesmo assim, pensa como ela vai se sentir. Não esqueça que eu estou vendo o corpo de outra garota. Entendi. Eu também não vejo problema em você ver o corpo de outra garota. Eu entendo que você se sinta assim porque não é o seu corpo. Não, eu também não veria problema se você visse o meu corpo. O quê? Isso também é um problemão, mas... entendi. Deve ser desanimador ter que ver o corpo dessa garota. Infelizmente, ela não tem peitos muito grandes, não é? Mas não se preocupe, se precisar, depois eu pego um corpo com uma garota melhor. O que você está falando? Toma fica extremamente envergonhado e vermelho. E então a garota olha pra ele e fala... ou será que eu entendi errado e na verdade isso te animou até um pouco demais? A gente tem pouco tempo pra missão, mas por acaso será que eu entendi que você quer brincar um pouco? Ela chega bem perto do ouvido dele e fala, Toma? Enquanto isso, no corpo principal de Misaki, ela que estava caminhando na direção dele, estava totalmente corada, com um sorriso extremamente envergonhado, mas extremamente feliz. Ela finalmente pôde, novamente, se divertir com seu príncipe encantado. Enquanto isso, pessoas misteriosas começavam a fazer seu movimento no meio da sombra. Sem que ninguém soubesse, alguém estava se movendo. Algo muito grande estava apenas começando. Seja como for, isso vai ter que ficar para o próximo vídeo. Bom, terminamos o resumo de hoje. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe o vídeo. Vamos ver como é que essa história vai se desenrolar. Como será que esse volume 7 vai ser trabalhado? Essa e outras perguntas você vai ter que esperar para o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!